Olá, que tal? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos de volta aqui no Renologia e hoje nós vamos abordar um tema que despenca nos vestibulares. Boa parte das questões de genética que nós temos nos vestibulares e no Enem são deste tema, que é os sistemas sanguíneos, principalmente o ABO e o RH, mas a gente vai dar aí também um pouquinho de noções do MN e principalmente dar noções básicas do que são marcadores celulares, as nossas identidades moleculares, que são extremamente importantes e buscam aí alguns conceitos de imunologia para serem desvendados e compreendidos, beleza? Mas antes da gente começar, aquele ritual muito mais que padrão. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Aproveita e inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, dê o seu like maneiro para ajudar o canal a crescer, pega papel e caneta, porque é hora do estudo. Toda vez que a gente olha para o modelo do mosaico fluido, ou seja, o modelo da membrana plasmática, a gente vai observar aí que tem alguns oligosacarídeos que são voltados para o lado externo da célula. A gente vai notar também que algumas proteínas da membrana se projetam para o lado externo da célula. E essas proteínas e glicoproteínas são marcadores biológicos importantíssimos. São elas que vão dar para nós, entre outras funções, obviamente, a nossa identidade molecular. E isso funciona muito bem, principalmente para o estabelecimento da imunidade. O mais famoso complexo proteico que nós temos em relação a essa identidade molecular é o complexo de histocompatibilidade. Mas se você achou o nome um pouquinho chato de falar, um pouquinho complicado, ele pode ser resumido numa sigla, que é obviamente baseado no inglês, é o MHC. Não confundir com o MDC e MMC da matemática. Eu estou falando do MHC. Esse complexo ele é dividido em algumas classes, né? O MHC de classe 1, o MHC de classe 2 e focando principalmente no MHC de classe 1, nós temos nele uma sequência de 6 proteínas, que seriam, na verdade, 3 que vêm da herança paterna e 3 que vêm da herança materna. Mas aí você pensa, peraí, Thiago, se você está falando que são 3 da herança paterna e 3 da herança materna, a gente não tem aqui, então, um caso de dominância e recessividade. A gente vai ter 3 do pai e 3 da mãe em todo custo. Isso mesmo, a gente vai ter 3 do pai e 3 da mãe em todo custo. Por quê? Porque os genes que determinam essas proteínas do MHC, eles são codominantes. E aí tem uma coisinha bastante interessante que aparece além da codominância. Nós temos no caso do MHC uma quantidade absurda de alelos para cada locus gênicos. Nós vimos a polialelia, nós vimos os alelos múltiplos já, quando falamos no vídeo de alelos múltiplos e também de interação gênica. Estou deixando aqui o card para vocês, mas vocês não têm ideia da quantidade de alelos múltiplos que o MHC possui. Para vocês terem uma breve noção do que eu estou falando, eu vou pegar exclusivamente aqui o exemplo do MHC de classe 1. Eu trouxe uma ilustração para vocês verem essa variedade de alelos. Nós temos aí na imagem as nossas 6 proteínas do MHC de classe 1. A proteína 1 e 2 fazem parte do locus A, uma de origem materna, outra de origem paterna. As proteínas 3 e 4 do locus B, uma de origem materna e uma de origem paterna, e as proteínas 5 e 6 do locus C, uma de origem materna e uma de origem paterna também. No locus A, eu tenho mais de 300 alelos
possíveis. No locus B, mais de 500 alelos possíveis. E no locus C, mais de 150 alelos possíveis. Focando nesses números e focando na humanidade, vamos dar uma olhadinha, já que eu tenho tantos alelos possíveis, em quantos genótipos e fenótipos diferentes eu posso ter encontrados no mundo. Lembrando que nesse caso, quando eu falo fenótipo, eu estou falando da sequência das proteínas, da sequência dessas proteínas do MHC. Então vamos dar uma olhadinha nessa conta. Eu tenho 300 possibilidades na proteína 1, 300 possibilidades na proteína 2, 500 possibilidades na proteína 3, 500 possibilidades na proteína 4, 150 possibilidades na proteína 5 e 150 possibilidades na proteína 6. Se eu fizer essas multiplicações todas, eu vou chegar neste número que eu não tenho nem roupas para pronunciar. Aliás, não são só roupas, eu não tenho conhecimento para pronunciar. São os 506 zilhões, 250 zilhões e por aí vai. Isso é só para vocês terem uma ideia do tamanho da variedade no MHC de classe 1 que nós temos. O MHC de classe 2, para vocês terem ideia, é formado por 8 proteínas, ou seja, a possibilidade ainda é maior. Bem, mas focando aqui no MHC de classe 1, é claro que no momento em que eu tenho a minha sequência, eu só posso transmitir para a minha próxima geração as sequências que eu tenho, né? Os genes que eu tenho, os meus 3 vindo de origem paterna e os meus 3 vindo de origem materna. Então, quando a gente foca em descendência, é claro que a gente vai reduzir esse número para aquilo que está presente no corpo dos pais, para os genótipos dos pais, dando origem aos genótipos dos filhos. Mas mesmo assim, a variedade, a possibilidade de se cair uma mesma sequência de MHC é muito pequena. A gente tem aí um número de possibilidades diferente daquilo que a gente viu na primeira lei de Mendel e diferente daquilo que a gente viu na segunda lei de Mendel. Querem dar uma olhadinha? Vamos mostrar essa formação de gametas. Vamos imaginar que eu tenho aí a mãe com a seguinte sequência de MHC. No locus A, eu tenho AF, no locus B, KM e no locus C, XT. Agora o pai. No locus A, DG, no locus B, HN e no locus C, UW. É claro que eu estou falando de 500 alelos, eu estou falando de 300 alelos, eu não tenho esse número de letras no meu alfabeto. Então, o exemplo que eu trouxe usando essas letras é só para realmente deixar mais simples a compreensão, mas não é assim que nós damos os nomes nos genes do MHC, beleza? Bem, voltando para a nossa figura, a gente tem aí os gametas femininos possíveis, usando essas sequências, obviamente, que são AKX, AMT, AKT, AMX, FKX, FMT, FKT e FMX, 8 possíveis gametas. Já no caso dos gametas masculinos, eu terei para essas sequências DHU, DNW, DHW, DNU, GHU, GNW, GHW e GNU. Então, para a mãe e para o pai, eu tenho aí a possibilidade de 8 gametas diferentes se a gente analisar os genes de MHC de classe 1. E aí, quando eu fizer o cruzamento, pensando que nesse caso aqui, como eu tenho codominância e todos os genes que eu estou utilizando são diferentes,
Eu tenho, então, uma possibilidade de genótipo por vez. Eu não vou repetir em nenhum momento esses genótipos, tá? Vamos dar uma olhadinha, então, quantas possibilidades, quantos genótipos diferentes num cruzamento desses nós podemos encontrar. Quando eu observo a probabilidade de genótipos e fenótipos diferentes, eu vou utilizar muito a fração meio. Por quê? No locus A, eu tenho 50% de chances de passar o gene A e 50% de chances de passar o gene F, no caso da mãe. Então, eu tenho meio, né? Meio um, meio outro. No locus B, 50% de chances de passar o gene K, 50% de chances de passar o gene M, meio um, meio outro. Então, eu estou utilizando o meio neste caso, porque eu tenho 2 genes para cada locus e estou aí formando os meus gametas. É um cálculo bastante simples. E aí, como eu tenho 3 locus, cada um com 50% de chances, eu vou ter para a mãe meio vezes meio vezes meio, que vai dar 1/8, e para o pai a mesma coisa. Meio vezes meio vezes meio, que também dará 1/8. E aí, como eu estou formando a próxima geração, eu vou multiplicar as probabilidades da mãe com as probabilidades do pai e vou encontrar o número 1/64, que significa o quê? Que eu tenho 64 possibilidades diferentes de genótipos e fenótipos para o MHC nesse casal. É óbvio que parece muito, principalmente se a gente compara com a primeira e a segunda leis de Mendel. Mas, se a gente for comparar com a possibilidade de genótipo e fenótipo que nós temos na humanidade, que é aquele número impronunciável, é óbvio que nós temos uma quantidade muito pequena de possibilidades. É bem mais fácil a gente ter o mesmo MHC entre irmãos do que encontrar um MHC entre os 7 bilhões de habitantes do mundo. Agora vamos prestar atenção numa coisa. Para que eu utilizo na prática esse MHC de classe 1? Lembram dos nossos linfócitos T? E a gente falou deles no vídeo que falamos sobre sistema imunológico. Estou deixando aqui o card para vocês. Os linfócitos T, eles vão fazer lá o seu monitoramento das nossas células no sangue para encontrar antígenos. E aí, toda vez que o linfócito T passa por uma célula nossa, ele vai reconhecer aquela célula de acordo com o MHC que aquela célula apresenta. Então, ele vai ler a sequência de MHC naquela membrana plasmática, e se a sequência for igual a dele, porque afinal de contas ele é uma célula daquele organismo, ele deixa passar, tá tudo bem. Se a sequência for diferente, ele começa então uma resposta imunológica contra a célula. Bem, quando que nós vamos encontrar uma sequência diferente? Porque eu estou falando aqui de marcadores muito específicos, presentes na espécie humana. Então é óbvio que eu não estou falando de uma bactéria, que eu não estou falando de um vírus, que eu não estou falando de aí qualquer outro ser vivo. Eu estou falando do ser humano que tem essas 6 moléculas do MHC de classe 1. Quando eu vou encontrar essa diferença? Primeiro caso, numa mutação. E pode ser uma mutação causada pelo próprio vírus, que obviamente já entrou na célula, pode ser uma mutação causada por outros fatores ambientais, mas as mutações podem manifestar um MHC diferente na membrana, e isso faz com que o linfócito ataque, né, busque uma resposta imunológica contra aquela célula mutada, o que é excelente porque essa mutação pode ser inclusive uma célula tumoral. E a outra possibilidade é quando eu encontro um transplantado. Óbvio que se eu recebo órgão de alguém, essa pessoa dificilmente terá a mesma sequência de MHC que eu tenho.
E aí é muito lógico que o meu sistema imunológico comece uma resposta contra aquele órgão transplantado, que é o que nós vamos chamar de rejeição. E vocês com certeza já ouviram falar nisso, tá? Por esse motivo, muitas vezes os transplantados precisam fazer tratamento com imunossupressores, que são remédios que diminuem a imunidade. Nós temos em um transplante específico, que é o transplante de medula óssea, um problema um pouquinho maior. Por quê? Porque a medula óssea é quem vai produzir os linfócitos T. E é óbvio que se eu coloco uma medula óssea no meu corpo que não é minha, ela vai produzir linfócitos T capazes de reconhecer as células do corpo de onde ela veio, não do meu corpo. E é aí que mora a grande dificuldade de se encontrar um doador de medula óssea. Por quê? Porque a sequência precisa ser praticamente a mesma das moléculas de MHC. Caso contrário, eu vou criar uma resposta imunológica sistêmica contra o meu organismo. E é claro que isso não pode dar bom, vai dar ruim com certeza, beleza? Bem, células que possuem MHC no nosso corpo, MHC de classe 1, praticamente todas as células nucleadas. Se eu estou falando de células nucleadas, então eu já estou excluindo hemácias e estou excluindo plaquetas. Mas tem uma célula nucleada que também não possui, que é importante a gente citar. Essa célula é o espermatozoide. Por que que ele não possui MHC? Porque a ideia do espermatozoide não é ficar no corpo. A ideia é simplesmente ir para o aparelho reprodutor feminino para poder fecundar o ócito. E quando ele entra no aparelho reprodutor feminino, esse aparelho possui os seus mecanismos de defesa, incluindo células imunológicas. Se ele tiver o MHC, ele vai com muito mais rapidez e com muito mais eficácia gerar uma resposta imune naquele organismo e as chances de ter sucesso na reprodução diminuem drasticamente. Então, o espermatozoide não ter MHC é uma estratégia para aumentar o sucesso reprodutivo, beleza? Bem, agora que nós entendemos como funcionam esses marcadores de membrana, a nossa identidade molecular, vamos focar então na identidade molecular dos nossos glóbulos vermelhos, que, como eu já disse aqui, não possuem MHC. Então é hora de vermos o sistema sanguíneo e vamos começar pelo sistema ABO. Toda vez que a gente olha para um livro didático e fala do sistema ABO, a gente vai simplesmente focar nos antígenos A, nos antígenos B e na ausência de antígenos. Mas as coisas não são bem desse jeito, tá? Antes desses antígenos, definindo o sistema ABO, nós temos um antígeno conhecido como antígeno H, que é manifestado pelo alelo H. Dificilmente nós teremos alguém sem os antígenos H. Quando isso acontece, nós temos um tipo de sangue raro chamado bombaim, mas eu estou falando aqui da questão fisiológica, da questão comum, tá? Todos nós praticamente temos o antígeno H. E ele vai estar lá, então, na membrana plasmática dos glóbulos vermelhos do ladinho de fora. É nesse antígeno H que nós acrescentaremos o antígeno A, o antígeno B e, por fim, nenhum antígeno, né, o que vai caracterizar o sangue tipo O, certo? Então o antígeno H é a base e podemos ter aí os antígenos A e os antígenos B junto com o antígeno H. Dessa maneira, nós vamos ter para a determinação genética do sistema ABO um caso de alelos múltiplos, onde o gene isão A acrescenta no antígeno H o antígeno A. No caso do gene isão B, percebam, isão, ambos dominantes, né? A gente vai acrescentar no antígeno H o antígeno B, e no caso do izinho, nós não acrescentaremos nenhum antígeno ao antígeno H. E dessa maneira, eu consigo, então,
ter o meu sistema ABO, tendo os seguintes tipos sanguíneos: A, B, AB e O. Vamos dar uma olhadinha como isso funciona na prática, olhando esse quadro que traz todas as informações que nós precisamos para compreender o sistema ABO. Na nossa primeira linha, nós temos o antígeno para cada tipo sanguíneo. Então, no tipo A, nós temos o antígeno A ligado ao antígeno H. No antígeno B, nós temos o antígeno B ligado ao antígeno H. Como a gente tem um caso de codominância aí, no tipo AB, nós temos tanto o antígeno A quanto o antígeno B ligados ao antígeno H, e no tipo O, nós não temos nenhum antígeno ligado ao antígeno H. No caso dos genótipos, eu vou ter a determinação do sangue tipo A pela homozigose do isão A ou pela heterozigose com o izinho. Então, isão A ou isão A, izinho. No caso do tipo B, a mesma coisa, só que com o isão B. Então, homozigose com o isão B, né? Isão B, ou heterozigose com o izinho, que é o caso do isão B, izinho. No sangue tipo AB, o genótipo que vai me determinar esse sangue é o isão A, isão B. É uma heterozigose, só que é uma heterozigose de 2 genes dominantes. E no caso do tipo O, nós temos a homozigose recessiva, que é izinho, izinho. Então, como eu posso observar, é um caso de alelos múltiplos, pois eu tenho 3 alelos para aquele locus, e é um caso também de codominância, porque eu tenho 2 possibilidades de genes dominantes, certo? O sangue tipo A, ele produz anticorpos contra o antígeno que ele não tem, que é o caso o antígeno B. Então, o sangue tipo A, que tem o antígeno A, produz anticorpos anti-B. O sangue tipo B vai produzir também anticorpos contra aquilo que ele não tem. Então, no caso, anticorpos anti-A. O sangue tipo AB tem tanto A quanto B, então ele reconhece ambos e não produzirá anticorpo algum. No caso do sangue tipo O, como eu não tenho nem o antígeno A, nem o antígeno B, eu produzirei os 2 anticorpos, tanto o anti-A quanto o anti-B. E aí, a questão de relações entre doação e recebimento de sangue, né, quando a gente faz aí a transfusão sanguínea. O sangue tipo A pode doar tanto para o A quanto para o AB e pode receber de A e de O. O sangue tipo B vai doar tanto para B quanto para AB e pode receber de B e de O. O sangue tipo AB doa exclusivamente para AB, porém recebe de todos, de A, de B, de AB e de O, que é o que nós conhecemos como receptor universal. E o sangue tipo O doa para todos, A, B, AB e O, é o doador universal, porém recebe apenas de O. Essa relação de doação e recebimento, ela vem justamente por conta do antígeno apresentado e do anticorpo produzido por um determinado tipo de sangue. E aí, quando a gente tem uma reação do anticorpo com o antígeno, nós vamos ter um processo de aglutinação. E aí, a gente vai aglutinar aqueles glóbulos vermelhos, formando como se fosse um coágulozinho, certo? Quando a gente faz o exame de tipagem sanguínea em laboratório e a gente coloca lá um sangue, né, numa gotinha de sangue para testar A e uma gotinha para testar B, o que nós vamos colocar nesse teste é justamente os anticorpos com capacidade de aglutinação. Então eu vou pôr o anticorpo anti-A e o anticorpo anti-B. Se reagir, significa que eu tenho aquele antígeno no sangue. Então, se reagir o anticorpo anti-A, significa que eu tenho o antígeno A. Se reagir o anticorpo anti-B, significa que eu tenho o antígeno B. E aí, dessa maneira, eu consigo fazer o exame da tipagem sanguínea, que é um exame muito simples, 3 gotinhas de sangue,
A gente fala 3 gotinhas porque também entra o sistema RH, que é o próximo sistema que nós falaremos, né? 3 gotinhas de sangue, 3 gotinhas de solução, cada uma contendo um anticorpo específico, e aí a gente consegue ver o resultado. Aglutinou, está presente o antígeno, beleza? Esse é o sistema ABO, ele é um sistema que pode induzir resposta imunológica, mas não é o único. O sistema RH também presente, que é o que classifica como positivo e negativo, né? Toda vez que a gente fala, a gente acaba falando os dois juntos, né? A positivo, O negativo, AB positivo. O sistema RH também é capaz de criar uma resposta imunológica, e é o sistema que a gente vai ver agora. O sistema RH tem este nome porque foi detectado pela primeira vez, foi descoberto por exames no macaco do gênero Rhesus. E Rhesus, nesse caso, se escreve com RH, certo? Qual é a situação do sistema RH? Ele funciona geneticamente como a primeira lei de Mendel. Se eu tenho homozigose dominante ou heterozigose, e aí o gene que determina isso é o gene D, ou seja, se eu tenho desão ou desão-dezinho, eu tenho um antígeno colocado na membrana plasmática do glóbulo vermelho. Então eu tenho o RH positivo. Se eu tenho dezinho, ou seja, homozigose recessiva para o gene D, eu não tenho este antígeno na membrana plasmática, então eu tenho aquilo que eu chamo de RH negativo. Como eu disse, nós sempre somaremos o resultado do RH junto com o sistema ABO. E aí a gente tem os seguintes tipos de sangue focados na doação de sangue: A positivo e A negativo, B positivo e B negativo, AB positivo e AB negativo, O positivo e O negativo. 8 tipos sanguíneos possíveis na doação. Como o negativo não possui o antígeno, ele pode doar para o positivo sem nenhum problema. Não há nada para ser reconhecido de estranho. Já o contrário não pode acontecer. Quando eu tenho um RH positivo, eu não posso doar para o RH negativo, porque eu vou criar com esse positivo uma resposta imunológica. E isso é muito importante, porque existe uma doença que é ligada ao fator RH. É óbvio que é uma doença para um público restrito, digamos assim, que é a eritroblastose fetal. Como que isso funciona? Nós não temos uma mãe, uma mulher que tem um RH negativo e engravida de um filho RH positivo, ela não tem anticorpos contra aquele RH, porque ela nunca entrou em contato com ele. Na hora do parto, possivelmente, a gente vai ter o contato do sangue do feto com o sangue da mãe. E aí, esse fator RH positivo do feto vai induzir uma resposta imunológica no sangue da mãe, que vai produzir anticorpos anti-D, ou seja, anticorpos anti-RH, tá? Tudo bem, não tem nenhum problema, isso vai ficar na memória da mãe, mas o filho nasceu sem nenhum problema. A grande questão aí é na segunda gestação. Por quê? Porque esses anticorpos de memória estarão no organismo da mãe. E se ela tem uma segunda gestação de um filho também RH positivo, esses anticorpos vão passar pela placenta e vão chegar no feto, causando aí hemólise. Eles vão combater os glóbulos vermelhos daquele feto. E o bebê nasce com uma anemia até severa e com um quadro de icterícia. Icterícia é o excesso de bilirrubina no sangue, que nasce com aquela cor amarelada, porque, aliás, é um sintoma, inclusive, da hepatite, a icterícia, ou de problemas maiores no fígado, como a cirrose, e aí precisa, no caso do bebê, tomar o que a gente chama de banhos de infravermelho, né, com luz infravermelha, porque o infravermelho quebra a bilirrubina e ela vai poder ser, então, eliminada pelo organismo. Então, no caso de mães RH negativa que possuem filhos RH positivo,
a partir da segunda gestação de um filho RH positivo, nós temos aí o risco da eritroblastose fetal. Como que a gente impede isso? Muito simples. Um pouco antes do parto, uns 3 dias antes do parto, se aplica nessa mãe um soro anti-RH com anticorpos. Não vai dar tempo para esse soro fazer efeito no feto, então ele não vai criar, né, esses anticorpos não vão combater o sangue do bebê, o que é tranquilo, e ao mesmo tempo eles já estarão preparados para o contato com o sangue RH positivo e não vão então induzir uma resposta imunológica da mãe. E aí, nesse caso, toda vez que ela tiver um filho RH positivo, 3 diazinhos antes do parto, aplica-se o soro e a gente consegue então prevenir os casos de eritroblastose fetal. Beleza? Bem, esse é o sistema RH. Temos mais um sistema para ver, só para a gente constar, na verdade, que é o sistema MN. No caso do sistema BO, nós tínhamos um caso de alelos múltiplos. No caso do sistema RH, nós tínhamos um caso favorável à primeira lei de Mendel. E agora, no sistema MN, só para constar, nós teremos um caso de codominância. Por que eu falo só para constar? Porque o sistema MN ele não vai criar uma resposta imunológica significativa. Então, independente se eu sou M, se eu sou MN, se eu sou N, eu posso receber de M, de MN, N, que eu não vou ter o meu organismo reagindo contra isso. Mas é bom a gente estudar, porque geralmente cai, né? Geralmente, aí eu estou sendo muito sincero mesmo, geralmente cai nos vestibulares e no Enem como um dos exemplos de codominância. Aí é bom a gente saber. Já que esse canal ele é focado em biologia para Enem e vestibulares, eu preciso falar, mesmo que eu não seja muito a favor de ensinar coisas que não têm muito significado para crianças e adolescentes na escola. Mas aí a gente entra numa outra discussão e eu não estou afim de enveredar por este caminho. Então vamos falar do sistema MN, certo? Bem, o sistema MN, como um caso de codominância, ele tem 3 fenótipos possíveis. O fenótipo M, no caso eu tenho a homozigose do gene M, ou emão, já que a gente fala de dominante. Eu tenho o fenótipo N, que eu tenho aí no caso homozigose para o gene N, que é o enão, né? Emão, enão, né? E eu tenho o sangue MN, que é um caso de heterozigose, e aí eu tenho um emão e um enão. Tá? Ele vai se manifestar como os demais, né? Como marcadores de membrana, só que ele tem um potencial antigênico muito fraco, o que não vai despertar nenhuma ação do nosso sistema imunológico, beleza? Então, é bem simples, é literalmente citar que ele existe, afinal de contas, não há muito o que fazer com esse sistema, tá? Nós temos, além do ABO, além do RH, além do MN, outros marcadores de membrana nas hemácias, então outros sistemas sanguíneos, que como o MN também não manifestam resposta imunológica, então não nos cabe aqui ficar citando um por um. Beleza? Bem, essa foi a aula, foi o vídeo sobre sistemas sanguíneos. Muita atenção nesse tema. Anote tudo que você puder, porque isso despenca. Tanto que eu estou pensando em separar os exercícios relacionados à segunda lei de Mendel e outras situações gênicas dos exercícios de sistema sanguíneo, porque realmente tem muita coisa para se ver em sistema sanguíneo quando a gente fala de Enem vestibular, certo? Eu vou ficando por aqui. Lembra você que você pode nos seguir no @renologia, tanto no Twitter quanto no Instagram. Eu sempre posto lá as imagens que eu produzo para o canal, sempre com um resuminho, sempre com alguma curiosidade. Então ajuda também no seu estudo. Deixo aqui o meu grande beijo a todos e a todas. E até a próxima!